Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos novamente estar juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele estar conosco a cada dia, nos conceder este dia de vida e também este momento para juntos estudarmos a Sua Palavra. Ficamos agradecidos pelos primeiros dias deste novo ano que estamos passando. Que a presença de Deus seja constante em nossa vida através do estudo e da oração. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda aqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Genésio Mioto, é de Caldas Novas, em Goiás. Edicelma Maas e Luiz Maas, de Parecis, em Rondônia. Daniel Júnior, de Belo Horizonte. Sidival e Eliana, de Guaxupé, em Minas Gerais. Irene Zamboni, de Vila Velha, no Espírito Santo. Vasco Fernando, de Lubango, em Angola. E todos os demais que nos escrevem, nós sempre estaremos aqui mandando um alô para vocês. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pelo dia que estás nos concedendo, obrigado por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial a todos os irmãos, amigos, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia diariamente. Tu sabes as lutas, os problemas que enfrentamos. E também pedimos uma bênção especial para aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu também os conheces. Faça, ó Pai, o melhor para cada um de nós, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 6 do profeta Isaías esta semana e nós vimos que no ano em que morreu o rei Uzias, então Isaías foi chamado para ser profeta. O país, a nação de Israel, estava vivendo uma crise de identidade e também uma crise de liderança. O povo estava como que sem rumo, estava perdido, não sabia agora o que fazer. Teriam que escolher um novo rei ou o sucessor de Uzias iria assumir o trono. E Uzias, como nós vimos já até aqui, havia sido um péssimo rei. E ele, então, devido à sua prepotência, o seu orgulho em oferecer incenso no santuário de Deus, onde que somente os sacerdotes descendentes de Arão poderiam fazer isso, e ele então foi repreendido pelos sacerdotes. Ele não gostou da repreensão e ele se irou contra os sacerdotes e Deus então enviou uma lepra sobre Uzias e ele morreu com essa lepra depois de alguns anos. Teve que viver fora da cidade, em uma casa separada, por causa da contaminação da lepra, e ele morreu em consequência do seu orgulho, da sua prepotência. E então Isaías, ele teve uma visão no santuário de Deus. Ele viu o alto e sublime trono que foi mostrado a ele nessa visão. E Isaías, então, ele se sentia um homem pecador, indigno de aceitar esse chamado que Deus havia feito a ele para ser um profeta na nação ali em Israel. E então, como todos nós que procuramos servir a Deus e nos entregamos a Ele cada dia, nós vemos também a nossa pequenez diante de Deus. Nós vemos que nós somos indignos de estar na presença de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas pelos méritos de Jesus, nós então podemos chegar confiantemente ao trono da graça a fim de recebermos bênçãos em ocasião oportuna. Nós vamos ler Isaías capítulo 6, versos 5 a 7. Isaías 6, versos 5 a 7 diz assim: Então eu disse, estou perdido, é o meu fim,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Assim que Isaías teve aquela visão dos serafins voando, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, as outras 2 asas eles voavam e clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, Isaías ele viu que ele era um homem pecador, indigno, mas um desses serafins então tomou uma brasa do altar, conforme nós vimos aqui. Ele tomou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou os lábios do profeta Isaías. E será por que ele tocou esses lábios do profeta com essa tenaz, com essa brasa viva? Será que era para torturar Isaías? Não, foi para purificar o profeta Isaías. Foi para que Isaías sentisse que ele estava sendo revestido do poder de Deus, que os seus pecados estavam sendo removidos e que ele, que se achava um homem impuro, ele agora estava limpo para estar na presença de Deus. O serafim, um daqueles anjos, quando tomou essa brasa e tocou os lábios do profeta Isaías, o serafim explicou que a culpa e o pecado dele haviam sido removidos. Amigos, irmãos, somos também pecadores. Nós somos impuros. Nós não temos nada de bom para nos apresentar diante de Deus. Mas quando nós buscamos o nosso Senhor Jesus em oração, com sinceridade de coração, fazendo uma entrega completa a Deus, Deus também remove de nós as nossas culpas, os nossos pecados, pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Então nós nunca deveremos ser como o rei Uzias, que era um rei orgulhoso, prepotente, e ele foi até a presença de Deus oferecer incenso, o que não era permitido a ele, porque ele não era da descendência de Arão e muito menos ele era sacerdote. Isaías, se humilhando, reconhecendo que era indigno estar na presença de Deus, ele então é tocado por essa brasa viva, ele é purificado e ele então agora recebe o poder de Deus para poder fazer a obra para a qual ele havia sido chamado. Nós também, amigos e irmãos, fomos chamados para uma obra, de levar o Evangelho, de pregar o amor de Deus e a salvação através de Jesus a toda nação, tribo, língua e povo. Muitos saem por aí pregando pelos seus próprios conhecimentos, pelas suas próprias forças e achando que está fazendo o melhor para Deus, mas não é isso que Deus quer, que nós saiamos por aí de qualquer maneira, falando do Evangelho e da salvação de Jesus. O que Deus quer é que nós nos consagremos a Ele, que sejamos revestidos do poder do alto, que o Espírito Santo esteja habitando em nós, e pelo poder do Espírito Santo, então, nós seremos capacitados para testemunhar do amor de Deus por cada ser humano. O pecado, amigos e irmãos, o pecado de Isaías não estava limitado ao discurso impróprio, porque os lábios significam não apenas a fala, mas significa a pessoa que a pronuncia. Por isso que o anjo tocou nos lábios do profeta Isaías. Então ele, purificado, podia agora oferecer um puro louvor a Deus. O fogo é um agente de purificação. Sabemos que os metais preciosos como ouro, prata, são purificados com fogo. E então, este fogo, ele purifica e queima toda a impureza. E então, esta brasa que foi usada por este anjo
e que Deus havia acendido e que era mantido em permanente, queimando permanentemente ali no tabernáculo, este fogo era um fogo santo. Por isso que Isaías se tornou puro e santo, porque este fogo havia sido acendido pelo próprio Deus e era mantido aceso para purificar todos que ali se achegassem. E além disso, lá na adoração, no santuário ou no templo, a principal razão para se tirar uma brasa do altar era para acender o incenso. Então, quando o sacerdote ia oferecer o incenso, era tomada uma brasa lá do altar e colocada no incensário para que aquele incenso pudesse perfumar, aromatizar todo aquele ambiente. Nós, irmãos, amigos, aqui em Isaías capítulo 6, nós vemos que esta brasa que foi utilizada pelo serafim, no próprio profeta, ela não foi usada no incenso, como era o hábito dos sacerdotes usarem, mas usada no próprio Isaías, no próprio profeta. Nós também, amigos, irmãos, somos como que um bom perfume de Cristo. E precisamos ser agradáveis onde quer que nós estivermos, não importa o local. Nós precisamos ter sido tocados também por este fogo purificador e a nossa vida ser um aroma suave, um aroma agradável a Deus e também a todos que estiverem ao nosso redor. Isaías então se tornou uma nova pessoa e agora sim ele estava pronto para começar a sua obra de profeta no meio do seu povo. Agradecemos a todos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo do capítulo 6, mas não nos esqueçamos, eis que crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas jamais serão lembradas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.